Salve, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo à nossa aula de regra de 3 composta. Né? Agora você vai perguntar o seguinte, mas Paulo, qual é a diferença entre uma regra de 3 simples e uma regra de 3 composta? Na análise, na resolução, a gente não tem muita diferença não. A diferença está na quantidade de grandezas. Então, nós vamos partir de um exemplo inicial para você entender o processo. Então, presta bem atenção aqui. Vamos ver a situação que ele está falando aqui. Ó. Na fábrica de calçado no pé, 8 operários produzem 240 pares de calçados por dia, trabalhando 6 horas diárias. Então, aí a gente já consegue analisar uma situação. Qual é? Eu tenho lá operários, eu tenho pares de calçados e eu tenho horas por dia de trabalho, né? Uma jornada de horas por dia. Então, na verdade, isso já faz a diferença entre a regra de 3 simples da regra de 3 composta, porque agora nós temos uma variável a mais. Nós temos operários, pares e horas por dia. Então, nós temos uma variável a mais. Então, aqui eu tenho 8 operários produzem 240 pares, trabalhando 6 horas por dia. Aí a pergunta é, quantos operários? Então a minha incógnita está na quantidade de operários. Quantos operários com o mesmo ritmo de trabalho, né, operários que têm a mesma eficiência, conseguirão produzir 600 pares de sapato trabalhando 10 horas por dia. Então, a resolução, o método de resolução, ele é muito simples. Basta você prestar atenção agora na técnica que nós vamos utilizar. Que é a seguinte, a gente não mexe na fração que tem x. A gente já tinha feito isso anteriormente, nós vamos manter essa mesma regra. A gente não mexe em quem tem x, a gente não mexe em quem tem x. Ou seja, 8 está para x, assim como. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar 2 a 2, sempre relativo à minha incógnita, sempre relativo ao número de operários. Então, presta atenção aqui. Né? Primeiro nós vamos analisar operário e pares. Né? 8 operários produzindo 240 pares. Eu quero produzir mais pares de sapatos. Então eu quero uma quantidade maior de pares de sapatos. Se eu quero uma quantidade maior de pares de sapatos, eu preciso de mais operários. Então, mais operários e uma maior quantidade de pares significa que pares e operários são diretamente proporcionais. Então, eu não inverto essa fração. Eu a mantenho 240 está para 600 vezes. Agora eu esqueço que eu estou falando de pares de sapatos e agora eu vou analisar operários e horas por dia. Então observe aqui, eu tenho 8 operários trabalhando 6 horas por dia. Se eu aumentar a jornada de trabalho, eu vou precisar de mais operários ou menos operários? Então pense uma coisa, se eu aumentar a jornada de trabalho, então eu trabalhava 6 horas por dia, eu quero que eles trabalhem agora 10 horas por dia, eu vou aumentar a jornada de trabalho. Se eu aumentar a jornada de trabalho, eu vou precisar de menos operários, porque eu aumentei a jornada de trabalho. Se eu diminuísse a jornada de trabalho, eu precisaria de mais operários. Então, o que vai acontecer aqui? Horas por dia e operários são inversamente proporcionais. Eu aumento a jornada de trabalho, eu diminuo a quantidade de operários. Então, agora eu inverto a fração. 10 está para 6. Ok? Então, agora o importante é nós nos tocarmos das simplificações que nós vamos fazer. Então, fica lá. 8 está para x, assim como. Veja, eu posso cortar aqui esse 0 com esse 0, né?
Outra coisa que eu também posso simplificar, este zero aqui com esse aqui. E ainda eu posso simplificar o 24 por 6, que dá 4. Então aqui vai ficar 24 por 6, 4. Então 4 está para 6. Aí eu fico lá com 4x igual a 6 vezes 8. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aí 4x igual a 48, o x vai dar 48 divididos por 4, que vai dar 12. Então, na verdade, eu vou precisar de 12 operários. Né? Por que aumentou a quantidade de operários, mesmo aumentando a jornada? Porque, na verdade, a quantidade de pares de sapatos aumentou bastante. A jornada, ela não dobrou, mas a quantidade de pares de sapatos deu mais do que o dobro. Por isso que eu vou precisar de mais operários, mesmo aumentando a jornada de trabalho. E se eu diminuísse a jornada de trabalho ou a mantivesse constante, eu precisaria de mais operários ainda do que isso, porque eu aumentei muito a quantidade de sapatos. Beleza? Então, o importante é analisar a relação entre as grandezas. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo aqui? Presta atenção agora nesse 2. Enquanto eu apago o quadro, vamos dar uma lida ali nesse enunciado. Primeira coisa importante, né? O que faz ser uma regra de 3 composta? Você ter mais do que 2 variáveis. E aí não tem limite. Desde que a situação atenda a uma proporcionalidade, eu posso ter 3, 4, até 5 grandezas envolvidas. Isso vai dificultar? Não. É só ter atenção na hora de analisar 2 a 2. Então o que acontece aqui, ó, 12 operários, né? Então eu tenho de novo uma quantidade de operários, 12 operários, trabalhando 10 horas por dia, então eu tenho uma jornada de hora por dia, constroem um muro de 20 metros de comprimento em 6 dias. Então eu tenho o comprimento do muro e eu tenho o tempo, que são dias, né? Então olha a situação, eu tenho lá 12 operários trabalhando 10 horas por dia, constroem um muro de 20 metros em 6 dias. Então aqui eu tenho operários, horas por dia, a unidade aqui é metros e a unidade de tempo é dias. Tá aí. Então veja que agora eu tenho 4 grandezas. Então, tá longe de ser uma regra de 3 simples, né? Aí o que acontece? A pergunta é, quantos operários? Então a minha variável são operários, né? A minha incógnita são operários. Quantos operários trabalhando 8 horas por dia durante 9 dias serão necessários para construir um muro de 30 metros? Tá aí. Então veja que nós temos aí operários, horas por dia, comprimento e tempo. 4 grandezas envolvidas. A regra é a mesma. Eu não mexo em quem tem x. Ou seja, 12 está para x, assim como. Agora eu vou analisar 2 a 2, sempre associada ao x, sempre associada à minha incógnita. Então presta atenção aqui. Primeiro eu tenho 12 operários trabalhando 10 horas por dia, tá? Eu não vou pensar no resto, eu vou analisar só essas 2. Se eu diminuir a jornada de trabalho de 10 horas para 8 horas, eu vou precisar de mais operários ou de menos operários? Se eu diminuo a jornada de trabalho, né, se eu reduzo a jornada de trabalho, eu vou precisar de mais operários, né? Então, uma menor jornada de trabalho, um menor valor aqui, corresponde a uma maior quantidade de operários. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Aí o que acontece? Eu inverto a fração. Vezes. É sempre multiplicando.
Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, eu vou esquecer operários relacionados a horas por dia. Agora eu vou pensar em operários e muro, né? Então, 12 operários construíam 20 metros de muro. Se eu preciso aumentar o tamanho desse muro, eu vou precisar de mais operários. Então veja, eu aumento o tamanho do muro em comprimento, eu preciso de mais operários. Então, um maior muro representa uma quantidade maior de operários. Isso significa que são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Muro maior, maior quantidade de muro, mais operários. Então, eu não inverto, fica 20 sobre 30 vezes. Agora, eu vou esquecer operários e muros. Agora eu vou olhar para operários e dias, né? Eu tinha 12 operários para trabalhar 6 dias. Se eu tenho um tempo maior, eu vou precisar de mais operários. Pense que eu só estou pensando em tempo e operário. Se eu tenho um tempo maior, eu vou precisar de menos operários. Um maior tempo representa uma quantidade menor de operários. Então, o que vai acontecer aqui é inversamente proporcional. O tempo aumentou, a quantidade de operários diminuiu. Então, agora vai ficar 9 sobre 6. E agora eu tenho que ter uma habilidade muito grande para simplificar toda essa relação, né? Então, eu posso primeiro, já de cara, cortar esses zeros. Essa é uma primeira situação que eu posso fazer. Então, fica lá 12 está para x, assim como 8 vezes 2 vezes 9 está para 10 vezes 3 vezes 6. E eu ainda tenho algumas simplificações que eu posso fazer. Eu posso cortar, por exemplo, esse 9 com esse 3. E aí, cortando este 9 com esse 3, vai dar 3. Eu posso simplificar este 2 com esse 10. Sobra 1 e aqui fica 5. E eu ainda posso simplificar o 3 com 6. Né? Se eu simplificar o 3 com 6 aqui, sobra 1 e aqui fica 2. Então, na verdade, olha o que aconteceu aqui. Eu tenho 12 que está para x, assim como aqui eu tenho 8 vezes 1 vezes 1 e aqui eu tenho 5 vezes 2. Né? E eu ainda posso cortar o 8 com 5. Eu posso com o 8 com 2. Se eu cortar o 8 aqui com o 2, sobra 4. E aí eu tenho lá 4x, né, o produto dos meios, é igual a 12 vezes 5. Ou seja, 4x é igual a 60, o x vai dar 60 por 4. Esse x vai dar 15. Tá aí. Então, na verdade, eu preciso de 15 operários, né? A quantidade de operários aumentou por 2 fatores, né? Porque diminuiu a jornada, né? Nós temos uma jornada menor e também aumentou a quantidade de muro, mesmo que eu tenha um tempo maior para construir. Então, o tempo maior, ele fez com que a quantidade de operários não aumentasse tanto. Mas o que realmente levou essa quantidade de operários a aumentar foi a redução na jornada e também o aumento no muro. Isso acabou fazendo a quantidade aumentar, ok? Então nós vamos ter uma resposta ali que são 15 dias. Beleza, meu querido? Prestou bem atenção na situação? Muito cuidado com as simplificações. Elas são importantes demais, porque você precisa simplificar para não precisar fazer um cálculo maior aí, ok? Um grande abraço para você, estude bastante e até o nosso próximo encontro.